Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o diabetes, conversando com a Maristela Prilips, que é presidente da Associação Jacariense de Diabetes, e com o Daniel Mendes, jornalista da TV Câmara. Bom, eu falei no bloco anterior, Daniel, que eu precisava fazer um teste, né? Eu nunca fiz, e queria tirar essa dúvida, uma orientação com a Maristela, que é presidente lá da associação. Se eu quiser fazer um exame hoje de diabetes, como é que eu faço? Vamos supor, se você se alimentou, você tem que esperar 2 horas essa alimentação fazer a digestão, para daí a gente poder fazer o exame. Não adianta você, vamos supor, comeu e daqui 1 hora você quer fazer, porque vai estar no topo da digestão, vai dar super alto. Aí vai te alarmar por um resultado que não tem nada a ver, né? Não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Então você, ou se tiver em jejum, aí a gente pode fazer o exame, o valor seria de 60 a 99, e após qualquer alimentação, o resultado pode dar até 140. Porque aí depende muito do que você está consumindo no seu café da manhã. Agora, você falou um dado interessante que eu estava lendo, porque essa numeração básica que tem para se descobrir quem é e quem não é diabético, recentemente ela foi diminuída, né? Foi. Antes, se eu não me engano, se me corrija, o nível máximo era até 120. Isso. E desceu agora para 99. Ele de 120 ele foi para 110 e de 110 aí abaixou agora para 99. E por que se dá essa diminuição? Porque está aparecendo muita criança com diabetes e isso está assustando demais a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então eles diminuíram para estar aí já tomando conta da criançadinha aí que está aparecendo com diabetes. Inclusive em Jacareí também está aparecendo muitas crianças que está alarmando demais a gente. Nós estamos com 76 crianças. E qual é a idade dessas crianças? Qual a variação? A mais novinha tem 1 ano e 5 meses. Você tem um filhinho novinho, novo, se fosse você, levava ele a fazer um exame. Um teste já para poder... Então, mas aí você tem que ver, que nem no meu caso. Meu pai descobriu uma irmã do meu avô que tem o diabetes, da família todinha, só eu e ela que tem. Aí você tem que ver se seus pais... avós, se eles têm diabetes, o seu filho vai ser um futuro herdeiro. Se eu pudesse ser mãe, meus filhos, nenhum ia ter o diabetes, mas um dos meus netos iria ter o diabetes. No caso, minha avó, eu sei que ela é diabética. Minha avó, que no caso é a bisa do meu filho. Então, existe uma probabilidade para ele. Dele estar sendo um portador de diabetes. A Secretaria de Saúde aqui da cidade, ela faz esse exame? Então, para você poder fazer o exame, você teria que passar por um médico para poder estar fazendo o exame. Então, o processo não é rápido como a gente imagina que seria, porque é só uma picadinha, né, que descobre se tem ou não. Seria simples. Simples. Mas infelizmente, é dificultoso aí nessa parte. Mas quem quiser procurar a associação, pode procurar que a gente faz os exames lá. Que horário? Não precisa... Então, seria bom assim... a associação, como eu tenho minha vida também, eu trabalho sozinha, eu funciono de terça-feira das 2 às 5 da tarde e de quinta-feira das 9 às 11 e das 2 às 5 da tarde. Vamos supor, você pode almoçar, né? E sempre que fizer o exame, a pessoa tem que fazer assim, eu sentei para comer, eu tenho que marcar no relógio a minha primeira garfada. Vamos supor que eu comecei a comer meio-dia. Não importa que eu acabei de comer 12:30, o que importa é a primeira garfada. Você conta as 2 horas a partir da primeira garfada que você deu. Entendi. Bom, mudando um pouquinho de assunto, você foi a primeira, a gente estava conversando ainda fora do ar, que você foi a primeira pessoa de Jacareí a receber uma bomba de infusão de insulina. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho essa história, você tem essa bombinha para mostrar pra gente? Então, tenho. Essa daqui é a bomba de infusão. Além dela, né, é mais cômodo porque você não precisa estar se furando, né? Aqui eu tenho um catéter que está injetando a insulina, que está aqui. E ela tem também um sensor, que é esse daqui, que vai monitorando a minha glicose. E ela vai sempre alertando a gente. Se passar do nível que o seu médico padronizou aqui, ela começa a te avisar que a diabetes ou está alta ou está baixa. É igual GPS? Assim, quase. Em termos gerais, assim, indica para você onde está o radar, fica pitando, cuidado, vai devagar e o caminho que você deve seguir. Verdade. Ele dá mais qualidade de vida para o diabético? Nossa, é outra qualidade de vida,
Você tem só o único, mas eu acho que para quem quer uma qualidade de vida melhor, você tem que ficar conectado 24 horas com ele. Você não pode se separar dele. Agora, de que forma você adquiriu esse aparelho? Se você comprou? Não, infelizmente eu tive que entrar com uma ação judicial e a nossa prefeitura comprou para mim. Foi através de ação judicial. Então, não é tão simples assim. Não. O aparelho desse é caro, né? Ele é... Só esse aparelho é R$12.000. E daí fora os insumos, que daí seria R$500 por mês. E como é que está a questão da distribuição desse aparelho a nível nacional? Você tem mais ou menos essa... Então, é que assim, aqui em Jacareí as pessoas não têm assim muito acesso à informação. Desconhecem, no caso. Desconhecem esse aparelho aqui. Uhum. Mas para estar usando ele não é tão simples também. O seu médico tem que fazer o pedido, aí você vai fazer um test drive, você fica com 1 mês para ver se você vai se adaptar também a ele. Porque já pensou, o município vai gastar um dinheirão e você não vai se adaptar ao aparelho. Então, você vai fazer um teste, ver se realmente a pessoa tem que saber muitíssimo bem contagem de carboidrato. Se a pessoa não saber, não é uma pessoa que poderá usar esse aparelho. Ou seja, Ivan, não é um descaso até do próprio município, né? É uma questão que exige a informação do próprio portador de diabetes e um acompanhamento também regular com o médico. Com o médico. E você já está bem habituada a essa bomba de infusão, até o nome é um pouco complicado, bomba de infusão de insulina. Você já está bem adaptada, consegue mexer muito nisso? Eu consigo, eu estou com ela desde março. Uhum. E melhorou em 100%, eu perdi meu pai, né? A minha hemoglobina estava em 8. Com a bomba eu consegui chegar em 6,8. Uma coisa boa, né? Uma coisa boa. Agora, com relação aos casos, você falou que tem um caso 1, o tipo 1 e o tipo 2. No município, qual é o tipo mais frequente? Então, o que em quase todo o Brasil, acho que o que começa mais é o tipo 2, que se o portador, ou até a minha médica, a doutora Renata, fala, o tipo 2 é o mais difícil para controlar, porque ele não aceita a alimentação moderada, ele acaba comendo as coisas assim exageradamente, e aí o pâncreas ele já está pedindo um socorro para você, e ele acaba ele não consegue mais produzir a insulina, ele para, e aí essa pessoa se torna um portador de diabetes insulino dependente. Ele não é o tipo 1 como o nosso, né? Ele continua sendo tipo 2, mas insulino dependente, porque o pâncreas daí já não está produzindo mais insulina. Agora, Marcela, diz pra gente, o diabético hoje, a questão da qualidade de vida com relação à alimentação, que é algo que preocupa bastante. Como é que é a alimentação, por exemplo, do diabético? Porque eu já ouvi falar, algumas pessoas falarem, a gente ouve muito a respeito disso, é que não pode comer em qualquer lugar, ou seja, não pode chegar em todo restaurante para poder comer, porque tem que saber como é que foi feito o alimento, enfim. Como é que é essa questão da qualidade de vida com relação a isso? Quais são os cuidados que se deve ter na hora da alimentação? Não, aí você pode comer em qualquer lugar. É só você ver o que você vai comer. Que nem até uma coisa assim, todo portador, as verduras, assim, isso você pode comer à vontade. E tem muito diabético que não gosta de comer verdura. Mas assim, o caso da alimentação, pode comer, só não exagerar, tem que ser uma alimentação moderada. Pode comer, digamos que pode-se comer, entre aspas, de tudo que uma outra pessoa que não possui come hoje. Até vamos supor no caso, você não é um portador de diabetes. Se você exagerar, essa alimentação vai fazer mal para você. Então, comendo moderadamente, você leva uma vida normal. E você pode comer de tudo. Até quando o diabetes está bem controlado, de vez em quando, eu como um doce normal. Até a palestra que nós tivemos aqui de contagem de carboidrato, a Ana Carolina mostrou para a gente o chocolate talento. Se você pegar um diet e o outro, o diet, se você ver o que ele tem de gordura, é muito mais do que o diet. O normal, que não é o dietético. Eu conheço alguns portadores de diabetes que, na maioria dos casos, eles são magrinhos. Você é magrinha. Existe diabético gordinho? Então, existe, mas
pelo fato de alguns outros problemas que ele já tem. Ou ele está com uma tireoide que ele acaba engordando. Tem alguns portadores que são... Então, só que o excesso de peso dificulta no nosso tratamento. E tem a questão, assim, acho que mais grave ainda, é que se a pessoa não se cuida, a causa de amputações, né? Que eu acho que Então, aí, no caso da amputação, ela acontece mais no diabético tipo 2. Você pode ver diabético tipo 1, eu não conheço nenhum diabético que seja amputado. Ela acontece mais no diabético tipo 2, pelo fato do diabetes mal controlado. São talvez essas pessoas que descobrem mais tarde. E aí não se... aceita a alimentação. Isso é bobagem, eu vou comer de tudo. E os níveis de glicose, essa palavra, vai aumentando muito e não tem então, jeito, né? E o que acontece também? Com o passar do tempo, a circulação do sangue nas nossas pernas, ela acaba se tornando assim mais devagar. E aí você não tem a sensibilidade. E vamos supor, entra uma pedrinha no seu pé, você não sente. Essa pedrinha acaba entrando, fazendo uma ferida enorme, onde pode necrosar e chegar à amputação dos membros. Agora, qual a relação que tem o portador de diabetes com atividade física? Existe algum tipo de recomendação para que não se faça ou para que se faça? Não, a atividade física é fundamental no controle de um portador de diabetes. Se todo mundo fizesse uma caminhada, vamos supor, tem gente que vai na padaria, vai de carro. Começa a ir a pé, começa a andar mais. A atividade física é fundamental, eu acho que para todo mundo, né? E para um portador de diabetes, você ajuda e muito no controle da doença. Fora esse evento que vocês realizaram há pouco tempo atrás, já tem algum outro planejado? Vocês realizam isso com uma certa frequência? Então, nós vamos ter na escola... É que eu esqueci o nome. Tem uma escola que é onde era a antiga UBS do Paulistano. Nós vamos ter um evento lá com eles, nós vamos ficar o dia todo. E tem o nosso também evento do Dia Mundial do Diabético, que vai ser no dia 9 de novembro. Isso tudo é só a associação que realiza ou ele conta com parceiros para realizar esse tipo de evento? Eu tenho, graças a Deus, a ajuda dos laboratórios. A gente tem também uma lei aqui municipal, que foi até o Marco Aurélio que fundou, do Dia Municipal de Controle do Diabetes. E eu fiquei muito chateada. O ano passado, o nosso secretário de saúde não fez campanha em nenhuma UBS e também não ajudou na campanha para a gente poder fazer. E a gente descobriu 30 pessoas. A gente levou para a Santa Casa com 500 de glicose. Essa pessoa poderia ter entrado em coma hiperglicêmico. Qual que é o dia que foi estabelecido, então? É dia 14 de novembro, só que nós vamos fazer um sábado antes, né? Porque no dia 15 é feriado, então nós vamos fazer dia 9 de novembro. E eu convido aí a todo mundo para estar presente e estar apoiando a nossa associação. É muito importante isso, né? Nós estamos conversando com a Maristela Prílipes, que é presidente da Associação Jacariense de Diabetes, e com o jornalista Daniel Mendes, esclarecendo algumas dúvidas e dando dicas para você cuidar bem da sua saúde. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, não saia daí.